Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Façamos então uma breve prece, onde dizeremos do nosso coração da seguinte maneira: Senhor Jesus, abençoa-nos a todos que estamos nesse momento interligando os nossos pensamentos em favor daqueles irmãos nossos da humanidade que sofrem com a pandemia que nos atinge, com as tristezas e desilusões que vêm acompanhadas e muitas vezes com as dúvidas que o mundo traz. Muito obrigado, Senhor, por nos amparar, por estar ao nosso lado. Que o Teu amor nos abençoe e que Tua paz nos alcance. Que assim seja. Na tarde de hoje, nós queremos fazer um pequeno comentário a respeito de uma questão de um livro dos Espíritos, que é a questão 573. Mas antes de chegar a ela, queremos fazer algumas considerações. E vou explicar por quê. Infelizmente, a doutrina espírita não pode escapar das incompreensões humanas, que são oriundas não dos ensinos dos espíritos, mas da interpretação de seus próprios profitentes, que ao estudarem de maneira incorreta os postulados, pregam, ensinam e fazem coisas que não têm a ver com a doutrina. Infelizmente, chocam-se diante de algumas circunstâncias, agindo como se fossem detratores da doutrina e não seus colaboradores. Num livro chamado Escrutínio de Luz, há uma mensagem falando sobre equipe espírita. E foi feita uma pergunta ao espírito Leopoldo Machado, se nós, os espíritas, seríamos agora reencarnados, os cristãos dos tempos dos circos romanos, aqueles que foram jogados para serem devorados pelos leões. E depois de meditar, Leopoldo Machado responde o seguinte: observando a maneira antifraterna pela qual muitos espíritas se arrojam uns contra os outros, eu não posso dizer que os espíritas de agora são os cristãos daquele tempo, mas parecem os leões que devoraram os cristãos. Infelizmente, pela nossa conduta, muitas vezes exemplificamos o contrário daquilo que os ensinos espíritas nos dão. Então vamos fazer uma pequena digressão para entrar na questão que queremos tratar. A missão do Espiritismo na Terra é revelar a existência do mundo espiritual, as relações com o mundo corporal e as suas consequências morais. Não é óbvio, afirma Allan Kardec, ampara-se na universalidade dos ensinos e na progressividade desses. Não é que a doutrina tenha que se corrigir. A doutrina é compreendida progressivamente dentro dos estudos humanos, à medida em que os estudos humanos se corrigem pelo que a doutrina já colocou. E não o inverso, como algumas pessoas pensam, que vai surgir um ensinamento novo para corrigir a doutrina dos espíritos. O que nós fazemos progressivamente é atualizar a nossa compreensão daquilo que já foi dito, daquilo que já foi ensinado. O Espiritismo também
é o mais forte antagonista do materialismo. Não existe outra doutrina que ensine tanto para que o materialismo deixe de existir. Porque o materialismo, ele ensina que acaba tornando a vida uma ação incompreensível, triste, funesta, como usam muitas vezes o termo. Então, o materialismo é a doutrina que corrói todo o sentido da sociedade, dos bons costumes. Porque se o homem não tem nenhuma perspectiva de futuro, se o homem não tem nenhum amparo para pensar além, ele faz tudo aquilo que é de proveito do momento, e aí, nesse momento, ele se arroja um contra o outro, e ali é uma carreira onde o mais esperto vai ganhar. Também, se o materialismo existe, ele existe nos adeptos da doutrina. Não há como não negar que há pessoas que, mesmo com conhecimento do somos apegados à materialidade. Até porque é esperar demais da natureza humana que, pelo simples fato de assumir ideias novas, vai mudar de uma hora para outra. Isso vai ser feito, né, observando a lógica da doutrina e pouco a pouco. Assim nós vamos poder observar os ensinos vão chegar. Então nós fizemos essa digressão para chegar ao questionamento de hoje. Todos os espíritos têm ocupações e missões a cumprir. Todos, sem exceção. Nem os espíritos inferiores, nem os espíritos impuros vão deixar de ter algo a ser feito de bom. Porque a condução que Deus dá aos seus filhos é para a perfeição moral. Então ele não poderia deixar a gente fazer todo o mal que a gente sem que existisse uma pontinha de proveito até nessas ações para modificar em nós alguma coisa. Então, as missões elas vão ser sempre de acordo com a gradação que o espírito viva e que tenha aprendido, que tenha evoluído. É evidente que aqueles que evoluíram mais vão, com certeza, ter missões mais aprofundadas, mais detalhadas. Em ordem geral, todos nós temos uma missão. É aquela de fazer evoluir a nós mesmos. Mas, à medida em que fazemos isso, também conseguimos auxiliar o progresso da humanidade. A questão que eu quero levantar, ela fala do momento em que nós nos encontramos. Ou seja, nós que estamos encarnados. A questão 573 assim pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A missão dos desencarnados ela é diversa. Os espíritos colocam que é difícil até de descrever tudo que eles fazem. Só tem uma vantagem: como não tem a fadiga corporal, ela é sempre mais suave, mas ela é praticamente incessante. Os espíritos puros recebem de Deus as suas comunicações e transmitem para o universo, e os mais ínfimos vão todos desempenhar as suas ocupações e missões de acordo com a sua capacidade. Eles costumam até colocar que o estafeta, ou seja, aquele que leva um recado, aquele que cumpre uma ordem entre um comando e outro, é um missionário, como o general que dirige
uma divisão, né, a qual todos os demais estão subordinados a ele. Mas em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Primeira frase: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Bem, bastaria essa primeira linha para a gente observar que o trabalho reservado a nós que estamos encarnados é imenso. Instruir os homens, né? Dar instrução. No livro dos Médiuns, Kardec fala num dos capítulos, logo na introdução, a respeito de uma palavra para a qual nós não devemos nos assustar. A palavra é ensino. Aí ele diz: ensino não é somente aquilo que se prega numa cátedra, ou seja, diante de um público de alunos. Ensinar é expor, é tentar persuadir pelo uso da palavra e dos pensamentos, né? Da persuasão, alguém sobre alguma coisa. Então, instruir é quando você tenta fazer com que alguém que não conhece algo fique sabedor, conhecedor daquela instrução. Ajudar a progredir essas criaturas, né? Aqueles que não têm hábitos incutidos bons, para que passem a ter. Você ajuda a progredir aqueles que não sabem escovar o dente, no momento em que você ensina a usar uma escovinha e a manter a higiene bucal. Em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Aqui é muito importante a gente observar que a maioria de nós é muito teórico, naquele sentido de que fazer para ajudar a humanidade. Tem gente que gostaria de ver os outros dando sopa nas esquinas à noite para os necessitados, mas não prega o prato de sopa, não faz a sopa, não se alinha a um grupo de trabalho para ir fazer. E é isso que é preciso, e é isso que é necessário. É necessário que você esteja envolvido na ação para que seja de modo direto, por meios diretos e materiais, você fazer. Não adianta simplesmente filosofar a respeito. É preciso, como dizem as pessoas, pôr a mão na massa. É preciso que você abrace a causa. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo nessa existência. Durante 28 anos da minha vida, eu fui servidor público, até ter que me aposentar por problemas de saúde. Se dependesse da minha saúde boa, eu estaria agora me aposentando por tempo de serviço. Mas me aposentei de uma maneira inesperada e que eu não queria e não desejo para ninguém. Porque você se sente, no primeiro momento, muito desmotivado por estar inválido, como é o laudo que nos aposenta. Então, durante esses 28 anos, eu só fui descobrir o que era ser servidor público do momento em que fiz um concurso e passei. Antes eu era teórico. Eu ouvia ainda jovem comentários a respeito dos servidores públicos, principalmente aqueles comentários desarosos de que eles não fazem nada, de que eles ganham muito, de que eles eram marajás na época. O que eu descobri quando vesti a pele do servidor público, que não tinha nada a ver. Quando servidor público, tive que fazer treinamentos, cursos, de várias maneiras, para ser colocado em diversas atividades. São coisas que você só passa quando está lá dentro. A palavra corrupção, a palavra ação indevida de algumas pessoas, também vim a conhecer
a partir do momento em que me tornei servidor público. Antes, não existia isso no meu caminho. Mas convivi 28 anos com muita gente de boa índole, muita gente trabalhadora e com algumas poucas pessoas sem caráter. Mas, como eu já era espírita desde aquela época, procurei sempre lembrar uma coisa, que eu era espírita. E não só em casa, e não só dentro do centro espírita, mas em qualquer lugar que eu estivesse. E sendo espírita, na linguagem de Paulo de Tarso, você é carta viva do Evangelho. Então, você tem que ser exemplo, mesmo que você tome o prejuízo. Então, muitas das vezes, abracei o prejuízo para não deixar de ser espírita, para não dar mau exemplo, porque a minha consciência me dizia que estava errado. Coisa que a gente não vê em algumas pessoas. Infelizmente, a gente tem visto muita gente esquecendo que é espírita na hora em que bota o doutor, professor, na frente, numa chamada do palco, né? Oradores de grande eloquência dizendo bobagens e pregando coisas inconciliáveis com a doutrina espírita. Então é preciso estar dentro para modificar. E nessa hora o problema dos espíritas é que nós somos muito críticos ao que o outro vai fazer. Quer ver um exemplo? Como modificar as ações humanas das instituições que a gente tem, do Ministério Público, da política, dos hospitais, das administrações, sem estar lá dentro. Tem que estar num conselho, um conselho de análise que provoque modificações. Mas ficar de fora, criticando os que estão trabalhando, mesmo os que estão fazendo errados, ainda depõe contra o ensinamento da doutrina, que diz que a gente deve respeitar todo modo de pensamento, mesmo que seja errado, e corrigi-lo pelo exemplo e pela persuasão, principalmente pelo exemplo no bem. Então nós vimos muito isso. E aí começamos a criar partidos dentro da doutrina espírita, divisões dentro do centro. E o centro não precisa nem de direita nem de esquerda, a não ser como uma forma de orientação na rua em que o prédio fica. Nós precisamos de todos pensando no bem geral, calando as rivalidades, trabalhando para que a obra do Senhor esteja pronta e que quando ele chegar, abrace a todos como bons servidores. Então é preciso muitas vezes que a gente se envolva sim com aquilo que nós tenhamos a capacidade de fazer para ajudar a modificação. Aqui em Nilópolis, eu gosto sempre de citar uma companheira atuante em questões públicas, que é a nossa irmã Janete, da União Kardecista, né? Que é uma pessoa que trabalha com questões onde se envolve com vários entes da política, mas ela está lá para um trabalho em prol do pensamento que ela tem, da melhoria, de oferecer algo bom. Eu não vejo na conduta dela a perseguição de um cargo eletivo. Mas ela está lá, envolvida, dando boas ideias. Eu já participei de reunião dirigida por ela. Eu conheço o grupo com o qual ela trabalha. Isso é tão bom de ver. Ela pode até não poder fazer muito, mas não é isso que está se pedindo a cada um de nós. Está pedindo, sim, que dentro da nossa condição assumida de espíritas, não esqueçamos disso. No livro Religião dos Espíritos, há uma página que eu peço que depois vocês busquem
pesquisar e estudar. Essa página, ela diz numa frase que espírita deve ser o nome do seu nome. O nome da página é Doutrina Espírita. É muito importante. Antes de qualquer coisa, somos espíritas. Depois vem todas as outras considerações. Nós somos, devemos ser, o sal da terra, a luz do mundo. Não podemos fazer muito, mas também não podemos deixar de fazer. Enfiar a cabeça na areia, nós já estudamos, não vale a pena. Mas a questão do Livro dos Espíritos esclarece que as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Então é muito bom observar que aonde você está colocado, na tarefa que você pode desempenhar, você pode imprimir a sua feição espírita no modo de lidar com as pessoas, sem privilégios, no modo de orientar o próprio trabalho, sem desperdícios, no modo de gerenciar financeiramente, sem nenhum gasto espúrio, como a gente vê. Há sempre como fazer a coisa boa, mesmo nos piores lugares. Certa vez, eu fui instado por um companheiro a participar de um sindicato, da categoria. Levou meu nome, todo feliz, todo alegre, o meu companheiro, e apresentou lá. Eu não pude participar da reunião. Mas aí haveria uma reunião onde ia se avaliar os candidatos. E eu não pude ir também. Ele foi e se colocou como meu advogado, fazer a fiança da minha pessoa. E perguntaram para ele, como é que é esse Revoredo que você deu o nome? Ele resolveu elogiar. Ele é um cara muito organizado, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que tem tudo anotado, direitinho. Aí um dos participantes da reunião falou assim, tá bom, ele não serve para o nosso grupo. Honestidade, organização, eles não queriam. Eles queriam alguém que servisse àquele tipo de conduta que beneficiaria primeiramente aos do sindicato e não aos sindicalizados dali, aos trabalhadores. E eu disse para ele, bem, não foi possível, deixa para lá. Mas no meu coração disse assim, me livrei de uma boa, Porque aqui em Nova Iguaçu, vocês sabem muito bem, agora não, mas há quase 30 anos atrás, se resolvia na bala essas questões. Quando o sujeito incomodava, ia para a vala por causa da bala. Então eu me livrei de uma coisa muito séria. Mas eu falei para ele, continuemos fazendo a nossa parte. E assim prosseguimos. E é assim que temos que fazer. Se não temos hoje a capacidade de fazer muito, temos que lembrar disso. O que seria daquele que instrui, daquele que governa, se não tivesse o que cultiva a terra? Faltaria alimento. Então essa missão é importantíssima. O que seria de um grande empresário se não houvesse na sua empresa aquela pessoa simples que faz a manutenção de equipamentos ou que faz a limpeza? O elevador cairia. As baratas tomariam conta.
É isso que a humanidade tem que perceber e ninguém se sentir menor do que ninguém. Mas para isso precisa entrar aquela instrução de que todos nós somos espíritos e que estamos no momento diferenciados, masculinos, femininos, superiores, inferiores, brancos, negros, pardos, amarelos, por uma simples questão da nossa íntima necessidade de evolução. E é isso que a doutrina ensina. Então ninguém é melhor do que eu, ninguém é pior do que eu. Espiritualmente falando, somos todos iguais. E essa fraternidade tem que ser trazida para o nosso mundo comum. É uma forma de respeito, é a forma de acabar com os preconceitos, com o racismo, com tudo. E é isso que a doutrina propõe. Eu vou conviver com as pessoas também que divergem de pensamento para comigo e viverei bem. Aí os espíritos dizem, o espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Nós não estaríamos aqui no mundo se não tivéssemos utilidade. Algumas pessoas perguntam, por que Deus existe? E a razão está em nós. Se eu existo, é porque eu tenho uma missão a cumprir, uma utilidade. E essa utilidade, essa missão, me foi designada por alguém. E esse alguém, que supera todas as inteligências, eu chamo Deus. É a força criadora. Ele existe e a comprovação está em mim. Se eu não tivesse nada a fazer nesse mundo, também não existiria necessidade de Deus. Então ele veio primeiro e nos criou. E a prova da necessidade e da existência dele foi que ele nos criou e dividiu conosco pelo universo sem fim as missões a cumprir, de um ajudar o outro e ao mesmo tempo ajudar a si mesmo. E a frase final é aquela que define tudo o que a doutrina espírita é. Chico Xavier, certa feita, disse que ele disse que se Allan Kardec tivesse escrito que fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora do espiritismo, ele não seria espírita. Mas como Allan Kardec colocou que fora da caridade não há salvação, ele aceitava o espiritismo. Porque realmente a caridade é o elo comum para qualquer criatura, espírita ou não. E aqui no final da questão 573, os espíritos dizem: cada um tem sua missão nesse mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Você que está me ouvindo, você se sente útil? Você tem noção da sua capacidade de ser útil às outras pessoas? Se você não pensou nisso, faça uma reflexão. Se você já pensou, continue fazendo, porque o que nos distingue dos que querem ser levados pela vida é manter-se numa inércia, é manter-se numa ilusão de que tudo amanhã vai se modificar sem a nossa colaboração e o nosso esforço. Então, todos temos a capacidade de ser útil. E aí, lembrando o Evangelho, que é sempre bom, né?
numa das mensagens sobre a caridade moral e a caridade espiritual, há uma frase no início de um texto que diz assim: há 1000 maneiras de se fazer a caridade, por pensamentos, por palavras e por ações. Então nós somos convidados pela doutrina a essa atitude de instruir os homens, de ajudá-los a progredir e melhorar as instituições. Uma escola não vai se tornar mais humana sem a contribuição da filosofia espírita, de amor, de compreensão. Nem um hospital. É preciso que lá penetrem os ensinos espíritas. Como hoje em dia nós ouvimos postulados espíritas a título de brincadeira nos filmes, nos desenhos animados, nos programas de humorismo, coisas que há 20 anos atrás nós não ouvimos. A referência à reencarnação, por exemplo, é muito interessante. Num determinado momento, o personagem do filme diz: talvez na próxima encarnação você se mostre melhor. Já se fala no assunto. Então é preciso, da nossa parte, assumirmos esse compromisso, esse comportamento, não deixarmos de lado. Não é fácil. Vai exigir o sacrifício da nossa vaidade, do nosso orgulho, não mais o sacrifício de ser devorado pelos leões. Hoje em dia, vamos ter que lutar, sim, não contra a incompreensão das doutrinas da pessoa sobre a doutrina espírita, mas da má fé de algumas pessoas e da incompreensão dos espíritas sobre a própria doutrina que abraçaram. É muito bom que a gente não fique no estudo da doutrina permeando por cima, pairando por cima dos ensinos. É bom que a gente passe a se aprofundar. Lembra a história da Joana com o Divaldo? Após estar estudando várias vezes, lendo o livro dos Espíritos, ela diz assim: agora você vai estudar. E eu perguntaria: qual de nós já estudou mais de, não vou botar 7, hein? 3 vezes o livro dos Espíritos? Seja em grupo, seja em particular. Estamos precisando nos aprofundar um pouco mais, e formarmos um único partido, o Partido de Jesus, o PJ, que é aquele que tem um lema para o qual todos nós devemos direcionar o nosso pensamento. Faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que ele te fizesse. Bem, meus irmãos, aí está um pouco das observações que nós conseguimos trazer na tarde de hoje, e um pedido muito especial nesses momentos de dificuldade que todos estamos encontrando: serenidade. É preciso serenidade da nossa parte para vencermos as dificuldades que estão nos acolhendo, para que a gente também não enverede por pensamentos, por ações, por participação em situações em que vamos nos sentir mal depois, vamos desfigurar a doutrina. Muito cuidado nas críticas que façamos aos nossos companheiros, mesmo aqueles que sejam realmente errando. Vamos orar uns pelos outros. É a melhor de todas as saídas, Reforçar a nossa fé e orar por aqueles que têm as suas necessidades.
Eu até gostaria muito de ficar mais 30 minutos, como o Luiz colocou aqui, mas esse 30 minutos está me lembrando dia 30, sábado, né, que alguém vai fazer aniversário. Eu estou achando que isso tem duplo sentido, essa colocação. Essa pessoa ela não perde a oportunidade, né, de fazer. Gente, essa pessoa está carente, liguem para ela. Que Deus a abençoe e a todos nós. Então, que mantenhamos a nossa serenidade. Eu agradeço a todos que entraram aqui e que eu não li os comentários no momento que estavam aparecendo, mas fico muito satisfeito de ter sido acompanhado e espero que em breve possamos estar dividindo os estudos presencialmente. Mas se tivermos que esperar um pouquinho mais, novamente vem a serenidade, né? Então, que possamos encerrar o nosso encontro dizendo assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar como são as situações que não podemos modificar, coragem para imprimir modificação nasquelas que sejam possíveis e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um final de dia muito bom e o restante da semana de muita paz maravilhosa. Que assim seja.